E esse é um dos nossos papéis aqui, né? É. Nós estamos aqui hoje até para começar a democratizar o conhecimento. Modestamente, não sendo pretensioso, mas a ProSupply tem o objetivo até de democratizar o conhecimento e levar para vocês aí que estão assistindo exatamente essa questão. Esse é o ponto. Acho que esse tópico acho que é muito legal, tá? Então vamos lá. A gente tem o objetivo de democratizar conhecimento. Só que eu acho que além disso, eu coloco o meu chapéu de quando eu tinha 20 e poucos anos, ou a gente pode falar daqui a pouco disso, mas quantas pessoas a gente conhece hoje no meio corporativo que estão em diferentes momentos, mas sem perspectiva de carreira? Eu acho que esse é outro ponto. Isso é outro entendeu? ponto importante. Não tem noção do que o jogo tá... Não, e tipo, falar Fernando lá atrás, tá? Sei lá, todos nós aqui chegamos a posições legais de destaques dentro do nosso contexto. Sei lá, a gente passou por analista sênior, coordenador, supervisor, gerente sênior, diretor e assim por diante. Só que se perguntar para mim, lá atrás, eu não tinha clareza de como eu ia chegar. Sim. E essa falta de visibilidade gera frustração. Para mim, gerava frustração. Entendeu? Não tinha um roadmap claro, né? De não como tinha. sair do ponto A para o B, né? Não, então acho que isso, desculpa, é um tópico que a gente pode pegar para discutir também. Tá? Importante. Para tentar dar clareza para as pessoas. Sim. E até mostrar, olha, existe um caminho aqui. Esse caminho não está, de repente, asfaltado ainda, tá? Sim. Mas como que a gente pode cooperar, contribuir para que as pessoas consigam trilhar seus caminhos, tá? Eu creio assim que, desculpa, Marcos, eu creio assim que com base nessa experiência que a gente está traçando, até porque a nossa experiência é bastante heterogênea, isso pode ser um suporte para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo, como construir, como fazer o roadmap. Eles vão perceber quais são os erros que nós cometemos, que nós cometemos alguns, sim, com e certeza. não foram poucos, não. Né, para chegar e para atingir o ponto A, ponto B, ponto C. E eles mesmos podem construir uma trajetória nesse sentido. Né? E isso é importante. Por isso que é importante contar a nossa experiência, né? Que vai ser uma base para quem está assistindo. Sim, mas nessa trajetória, quando você percebeu que tinha uma oportunidade de carreira, ou qual foi o incentivo para sair do analista até chegar hoje no diretor? Eu vou falar, para mim, eu acho que o grande ponto foi remuneração, tá? O principal motivador, se a gente for pensar assim. Claro. Tá? Então, seria hipocrisia não falar que... Isso, seria hipocrisia. Nossa, né? Isso. De que não seria isso, que é uma realidade. É uma realidade. Então, eu venho de família de classe média baixa e tudo mais, e eu falei assim, putz, eu não quero continuar... E tudo bem com quem está nesse contexto, mas eu não queria continuar vivendo naquele contexto. Sim. Tá? Então, a única forma que eu enxergava que eu poderia mudar esse contexto era o crescendo em carreira. Não tinha outro... Eu não tinha... não conseguia vislumbrar outro caminho. Claro. Tá? Uma lista correta, entendeu? Assim, ó, como é que eu vou crescer para trocar, para dar uma qualidade de vida melhor para minha mãe? Eu quero ter uma família no futuro, como é que eu vou fazer para ter uma família com outro contexto? Eu tô falando social, não tô falando tipo de amor, não, eu tive amor, tudo isso daí. A gente não teve bens materiais, tá? Então, como que a gente poderia fazer? E aí, quando eu entrei nessa consultoria, eu tinha clareza que lá, os sócios lá, ele andava num carro que eu sabia o quanto custava o carro. E no meu contexto não existe aquele carro. Entendeu? Então, eu comecei a... Por quê? Porque na indústria que eu estava lá antes, meu gerente, eu não conseguia ver que ele estava com uma qualidade de vida ou com um padrão social diferente do meu. Tá? Na consultoria eu já via, claramente. Pessoal, o diretor e o sócio da consultoria, até pelo lugar onde ele mora, na cidade, no bairro onde ele mora, no padrão de vida que ele tem uma remuneração, não sabia quanto que era na época. Mas que é muito diferente da onde eu venho. Certo. E aí me falou, tá bom, eu não tô fã de supply, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para entender, para aprender, porque eu quero chegar lá, para ter esse padrão de vida. O meu motivador principal não foi que eu me encantei por supply. Claro. Depois, com o tempo, eu aprendi a gostar, tá? Honesto. Depois, com o tempo, eu falei assim, nossa, saquei, e acho que como a gente vai gerando impacto positivo no contexto corporativo, a gente vai tendo remuneração e tudo mais, isso me cativou, entendeu? Sim. Olha, eu quero sempre aprender mais para conseguir gerar mais impacto, para conseguir trazer mais, mas o meu retorno sempre não foi, é muito louco isso, tá? Não era falar assim, nossa, você ganhou uma mesa própria, você ganhou uma cadeira de couro. Não, total. Eu também, assim, eu sempre estava olhando,
você agora vai ter o benefício de home office, que na época era um tabu, né? Cara, eu não quero home office, eu quero dar isso daí em dinheiro. Eu quero salário, eu quero... É isso. O que resolve o problema não vai ser, o título, agora você é um sênior especialista, todo mundo vai se reportar para você. Tá, mas quanto que eu ganho mais por isso? Eu sempre tive também essa visão de dinheiro. Deixa eu trazer uma visão um pouquinho diferente. No final do dia também tem remuneração, tem reconhecimento. Sim. De alguma forma ou de outra. Não necessariamente apenas dinheiro, mas tem reconhecimento. Né? Quando eu comecei a olhar como é que eu vou me expandir nessa atividade, eu comecei a olhar o seguinte: o supply chain, a logística, na verdade, são 2 grandes processos e que você precisa conhecer e se especializar em vários segmentos dentro dele, para chegar onde você precisa, numa posição de diretoria, uma posição executiva. Então, eu precisei trilhar pela área de comércio exterior. Eu comecei no planejamento, mas eu tive que entender os mecanismos de planejamento para depois entender comércio exterior, entender compras, entender logística física, entender transportes, entender todo esse processo, para que eu falasse assim, bom, agora eu tenho um inventário de conhecimento, é o meu ativo. Agora eu vou começar a trocar esse ativo. Falar assim, quando eu era abordado, eu falava, olha, temos aqui uma situação, tal, você quer engajar nesse projeto? Eu quero. Qual que é o seu ativo? Qual é o seu conhecimento? Meu conhecimento que eu fui buscar são esse, que forma todo esse conglomerado de supply chain logística. Né? Porque, verdadeiramente, um dia você planeja a fábrica e controla. Outro dia você planeja materiais e tem contato com a cadeia de suprimentos, é o seu primeiro contato com o externo. Aí você tem a logística, puxa vida, como é que nós vamos organizar, que vai ser tema nosso daqui a pouco, como é que eu garanto que está tudo certo, né, do ponto de vista de estoques. Depois você fala assim, puxa, mas eu gostaria de ter um conteúdo mais estratégico. Aí você começa a olhar para a área de compras, né, hoje chamada de procurement, sourcing e tal. E isso vai tudo formatando você como profissional para um dia você chegar na posição de executivo. Isso é muito legal. Isso é muito importante, porque uma das coisas que mais dá prazer na atividade profissional, além de ser reconhecido e bem remunerado, né, porque é o que é você ver um profissional se dirigir até você e falar assim, como eu resolvo isso? Você vira modelo para os outros, né? Isso, consegue ajudar os outros. Eu sei, eu entendo a história do reconhecimento monetário, mas isso é uma das coisas que realmente dá prazer. Dá prazer. Isso dá muito prazer. Não tem o que falar. Sim, total. Mas assim, que nem você falou, dos diversos conhecimentos que você tem. Eu sempre fui uma pessoa criticada pela minha família no início da minha carreira, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo engenharia, eu queria fazer filosofia, teologia, qualquer outra área que destoasse da engenharia. Porque eu nunca me vi assim como uma pessoa, você é engenheiro, esse vai ser o chapéu que eu vou cumprir pro resto da minha vida. Vai ficar preso naquela caixinha e não vai poder sair. Eu achava horrível, porque eu achava muito legal a parte de finanças, bancos e tal, mas né? Eu achava muito legal psicologia. Achava muito legal outras áreas. E também. Então tá tudo legal. Tá tudo. E eu falava assim, caraca, por que eu tenho que me encaixar em uma única caixa, né? Exato. E como eu sempre buscava conhecimento em outras áreas, e as pessoas falavam assim, Marcos, foca na logística, foca no supply. E hoje, assim, eu vejo que o puxão de orelha das pessoas falando foca foi bom para eu ter mais conhecimento na área que é base, só que no dia a dia, na construção da minha carreira, na relação com as outras pessoas, os outros conhecimentos me ajudam a me diferenciar. Então, claramente me diferencia para conversar. Uma vez eu estava num cliente e o diretor, ele estava procurando sobre hidroponia. Cara, eu fiquei muito tempo procurando hidroponia para fazer uma horta hidropônica para minha avó. Que é isso, tá? É aquela as hortas, o que uma horta somente com água, não tem terra. Que é muito comum hoje nas cidades grandes, né? O pessoal que tem
um espaço no seu apartamento, inclusive. Tem muita gente Horta vertical. colhendo a sua verdura legal. na varanda do seu apartamento. É legal É mesmo. muito comum. E foi um conhecimento assim que eu, procurando para falar com a minha avó, acabei aplicando no dia a dia. Então, o ser humano no relacionamento do trabalho também precisa dessa pluralidade. Precisa. Né? Pluralidade é importantíssimo, Com porque certeza. quando você senta na posição de executivo, você vai sentar numa mesa com outros pares e você não vai discutir só o supply e a logística. Você vai discutir como o supply e a logística vai conectar com a estratégia principal da companhia. Porque não adianta você ser totalmente apartado da estratégia da companhia. Né? Se a estratégia da companhia, eu vou falar uma coisa bem simples aqui, é ter um inventário baixo, ok. Mas se a estratégia da companhia nacional é ter o produto pronto na prateleira para atender de imediato uma situação rápida, é uma outra estratégia. Então, são estratégias distintas que vão se formando. Mas eu vejo que os analistas, auxiliares que estão iniciando a carreira ou que já passaram por algum tempo, ainda não tem tanto aproximação da estratégia. Não, tão distantes. Então, vamos lá. Animal aqui, que eu queria só para a gente fazer uma amarraçãozinha aqui agora, tá? Então, a gente entendeu já, primeiro tópico, o nosso início de carreira. Sim. Certo? Então, não necessariamente quem está em supply escolheu supply, depende, às vezes, a supply escolheu você, tá? Normalmente escolheu você. Pela sua história e assim por diante, é um tópico. A gente começou a discutir agora, então, o como se diferenciar nesse contexto, tá? O Nadilson trouxe ali uma parte que eu achei muito top, que fala um pouco de você ter uma visão horizontal de todo o contexto, ou multidisciplinar, o nome que a gente quiser dar, que é falar assim, você vai se destacar quando você entender mais de uma área, mais de um processo. E você entendeu como que a sua decisão, a sua caixinha, a sua tarefa pode gerar um valor diferenciado para o seu cliente interno ou para o seu fornecedor interno. Tá? Exato. E aí você começa a impactar de alguma forma, de forma pequena ainda, no negócio. Então, você sai do operacional ali, embora você continue operacional, atuando de forma operacional, mas você começa a impactar o sistema, tá? Então, eu só queria que, de repente, sugerir para vocês, para a gente fazer 2 passos agora. Vamos lá. Tá? A gente falar um pouquinho, a gente tem que falar, depende de quem está aqui ouvindo, a gente segura, a gente vai falar de oportunidades que nós enxergamos para a carreira das pessoas, tá? Só que antes disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho como que vocês enxergam hoje, tá? As pessoas que você tem contato no contexto corporativo de supply, tá? Os analistas, os assistentes, pessoas que ainda não têm liderança, entendeu? Os técnicos, quem trabalha no almoxarifado, quem trabalha em suprimentos, em diferentes áreas. Excelente. Eu acho que eu posso dar uma contribuição aqui no seguinte, pode ser o traço de perfil das pessoas que estão trabalhando comigo hoje, né? E aí, tipo, desculpa te cortar, Nadson. Não, mas se você puder colocar, tipo, na sua visão, quais desafios as pessoas têm no dia de hoje? Sim, com certeza. Esse pessoal está muito ávido por conhecimento. É um pessoal que tem muita disposição, o que é um ponto importante. É um pessoal que tem muita disciplina. É um pessoal que, uma vez que é desafiado, quer responder esse desafio. O que, na minha visão, esse pessoal está pedindo, está clamando me dê acesso ao conhecimento. Me dê a chance de entender, vamos falar, a gente vai falar aqui de uma coisa simples, aparentemente simples, como eu faço uma curva ABC, por exemplo. Estou falando de uma coisa muito simples. Né? Como é que eu faço? Como é que eu elaboro uma curva ABC? A gente falou aqui que nem sempre o profissional vai para a área de supply e logística porque ele quis. Foi a área de supply que levou ele para lá. Escolhe você. Que escolhe você. Bom, uma vez que eu fui escolhido, peraí, agora me conta. Como é que eu faço isso? Então, por exemplo, eu tenho um perfil bastante heterogêneo na minha equipe, né? Por exemplo, vou falar aí, tem 2 profissionais formados em engenharia, um está fazendo mestrado e tal, e eles estão trabalhando na área de compras, na área de procurement, na área estratégica. São profissionais que têm um conhecimento muito bom, várias técnicas, mas
como que coloca isso na prática. Como é que eu faço? Como é que eu construo? Como é que eu coloco uma linha de negociação com meus fornecedores? Até mesmo, como é que eu olho para o fornecedor com uma relação de respeito, porque o fornecedor, ele é uma parte importante nessa história Sim, com toda, né? Tá certeza. lá não quero sofisticar a conversa, mas é uma das 5 forças lá de Porter e Sim. tal, é importantíssimo nessa história. Então é um pessoal muito ávido por conhecimento e eles procuram constantemente, Então, né? mas eu entendo que estão ávidos e alguns eu entendo que estão apáticos. Eu acho que tem os dois. É verdade. Tem apáticos e ávidos, né? Pessoas que têm muita vontade e pessoas que não têm vontade. Mas eu vejo que as empresas, elas acabam direcionando de forma errada os dois. Porque fala para você procurar um MBA, fala para você procurar uma graduação, fala para você procurar um certificado, e não é o certificado que vai te dar as habilidades Não. para você passar para o próximo nível. Não, é assim, quantas pessoas têm um MBA e não têm a promoção? Quantas pessoas têm um MBA e o investimento não teve Não nenhum vai dar ROI esse retorno? negócio, vai, né? Não não vai. tem. O ROI, o retorno do investimento. A gente gasta, no mínimo, R$1.000 de mensalidade durante 1 ano e meio, que é a média dos MBAs hoje, para não ter nem R$100 de aumento em relação ao MBA. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que tem para alcançar o próximo nível. Eu sempre digo que assim, você tem que ter alcançar metas do seu gerente, metas da empresa. Você precisa ter habilitadores. Então, muitas das vezes o certificado, eu nunca levei meu certificado da faculdade em nenhum emprego que eu entrei. Eles sempre me perguntavam, você fez engenharia? Fiz. Não perguntaram se eu terminei engenharia. Perguntavam se eu fiz engenharia. Fiz. Terminei. Mas é um habilitador para iniciar a conversa. E depois começam a perguntar sempre o que eu fiz com aquela experiência que eu tive. Então, qual foi a redução que eu tive? Qual foi a melhoria que eu tive para a equipe? Então, muitas vezes as pessoas colocam tanta pressão precisa ter inglês. Aí você vai numa empresa que é familiar, local, que não precisa do inglês. Uhum. Você precisa do MBA e não usa, não precisa. Como colocar em prática isso daí tudo. É só para falar com o nosso pessoal que está assistindo, né? Quem estiver gostando dessa conversa nossa aqui, dessa história nossa que a gente trouxe de conteúdo, né? E vai continuar interessado porque a gente tem muito mais coisa para contar, muita coisa para trocar, muita coisa para apresentar. Vai lá, inscreve no nosso canal, né? Dá um likezinho lá para que a gente possa continuar nesse processo de transferir um pouco daquilo, humildemente, aquilo que a gente aprendeu ao longo do processo, aquilo que nós fomos buscar de conhecimento, né? E até, tipo, se tiver alguma dúvida de alguma parte que a gente está colocando aqui, por favor, coloque o comentário aí. Escreva, sugestão de temas para a gente debater. Sugestão de temas para os próximos debates, para as próximas apresentações que a gente vai fazer. Isso. Quando eu olho, eu compartilho totalmente o que vocês falaram, tá? Eu trabalho em consultoria, certo? Certo. Então, no dia a dia, estou cada dia quase em uma empresa que é um cliente meu diferente. Contextos corporativos diferentes, culturas distintas, assim por diante. Hoje, eu saí bastante do chão de fábrica ali, fico mais no escritório, tá? Mas sempre que dá, eu gosto de ir lá. Tá? Ontem mesmo eu estava numa operação. A percepção que eu tenho é que muitas das angústias que as pessoas têm hoje, tá? Em diferentes áreas, são similares às que eu tinha lá atrás no meu começo de carreira. Tá? Que é a ausência da visibilidade do como ela pode sair do ponto A e chegou no ponto C. Ela quer fazer. Só que a empresa já falou para ela algumas vezes, faz um curso de Excel. Ela fez o curso de Excel. Só que ela não saiu da posição dela. Tá? A empresa falou para ela, faz uma pós-graduação. O cara foi lá, fez a pós-graduação. Só que ela não foi promovida. Então, tem muito do que você falou, Marcos, tá? Só que a pessoa não faz isso por mal.
ela está quase querendo replicar uma receita que alguém deu para ela. Uhum. Essa é a minha visão, tá? Então, assim, ela tá querendo, tipo, ela quer fazer para chegar lá. Só que ela não tá sabendo como colocar aquilo ali em prática. Sim. O que ela tem que fazer para sair de uma posição para chegar em outra? E aí, o que eu começo a ouvir muito quando eu vou na base de operação, não tem remuneração boa, as pessoas, a alta liderança não dá atenção para a base, entendeu? As áreas têm discussões eméricas entre si. Então, PCP briga com compras, compras briga com operações, e tipo, eles não entenderam que, tipo, Precisam que coexistir. eles têm que coexistir, tem que tirar esses feudos, cara. Entendeu? Tem que ter o processo de compras que é independente de operação, que é independente de PCP, mas um depende quase que gigantescamente, não sei o sinônimo aqui, um depende do outro. A gente costuma dizer o seguinte, né, no mundo corporativo, é uma história que eu aprendi com um grande diretor que tive na minha vida profissional, e ele sempre falava assim, o problema é de quem viu primeiro. Se o problema é um problema de compras, mas quem viu foi o planejamento. Se o problema é um problema de RH, mas quem viu foi a engenharia. O problema é de quem viu primeiro. Traz para a discussão, traz para o debate, pede ajuda, calça o sapato do outro. E as pessoas não fazem isso, porque as pessoas ainda continuam a entender a atividade profissional como você disse, como um silo, como um feudo, ou qualquer coisa que o valha. Talvez seja até algo que as empresas tenham que repensar, porque, na verdade, meu amigo, você é um profissional que está atuando numa etapa do processo. E quer saber? Nada te impede de você participar da outra etapa de processo. Nada te impede de chegar na área de vendas e dizer, olha, que tal a gente trabalhar em conjunto e tentar elaborar uma previsão de vendas com uma outra lógica, com um outro elemento estatístico, qualquer coisa que o valha, para ver se a gente consegue ter uma aderência de modelo melhor. Então, assim, nada te limita a fazer isso. Mas por alguma razão, as pessoas têm dificuldade, né? elas têm receios, né? Elas têm receios de falar, né? Elas têm receios de se posicionar, né? Eu acho importante que as pessoas se posicionem. E se posicionar é muito importante, desde que seja sempre com respeito e responsabilidade, né? Que é uma máxima que o meu gestor atual, meu líder atual sempre coloca, é fundamental para que a gente consiga evoluir para o próximo passo. Isso é importante, é muito importante. Sim, eu fui uma das pessoas frustradas do MBA. Eu fiz MBA e durante o ano pós-MBA não tive nada de aumento, de promoção, nada. O jogo começou a virar para mim quando eu comecei a ver. Eu, analista júnior, quem é o analista sênior? O que ele faz no dia a dia dele? Qual é o conhecimento que ele tem que o faz ter reconhecimento dentro da área? E aí eu comecei a modelar mesmo aquela pessoa e falar, cara, me inspira em você, me conta aí o que você fez. Isso é importante. Me conta o que você fez. E foi onde começou o jogo virar mesmo. Assim. E aí eu vou até fazer um contraponto que só soma o que o Marcos está falando, que é o seguinte, existem histórias e histórias. A minha história, por exemplo, para ir para o mestrado, é algo que eu agradeço, eu só tenho gratidão, porque, na verdade, essa empresa, nós tínhamos um líder, um presidente na América Latina, que ele falava o seguinte, continue correndo atrás do conhecimento. E ele incentivava que os profissionais buscassem mestrados, doutorados, que trariam aplicação no dia a dia do trabalho. E eu me lembro como se fosse hoje, porque essa empresa tinha uma estrutura matricial e eu tinha um diretor corporativo, eu me lembro como se fosse muito claro. Tinha uma data para terminar de inscrição na universidade que nós fizemos o mestrado, e ele me ligou, me cobrando. Você já fez a inscrição? Agora aqui quem já estou começando a falar como teu gestor. Por favor, faça a inscrição. Então, assim, eu tive esse incentivo, Só para dizer o seguinte, nem todas as empresas têm um comportamento... Não pode generalizar, né? Não tem generalização. Não, isso não é legal. Isso não é positivo. Tem empresas, sim, preocupadas com o desenvolvimento dos seus profissionais. Né? Isso é importante deixar claro. É que o único ponto é, quando eu olho na base da pirâmide lá,
Eu acho que as pessoas não têm noção ou clareza de como transformar esse conhecimento acadêmico, muitas vezes, em geração de valor. Exato. Entendeu? Então, isso acho que é um grande, não sei se é gap o nome, tá? O que atrapalha muito na vida das pessoas, o que atrapalha muito a carreira delas. Fernando, o que eu assisto nesse capítulo, só para interagir com o que você está falando, que o profissional que está iniciando a atividade na nossa área e em outras áreas, às vezes são induzidos a trabalhar de uma maneira mecanicista, ao invés de uma maneira analítica. O mundo se abre quando você começa a analisar. Hoje a gente procura profissional, a gente precisa de profissional que solucione problema. A capacidade de solucionar problema é fundamental e não precisa ser de uma maneira sofisticada, né? Com simplicidade. Mas esse é o ponto importante. O profissional precisa ter um comportamento mais analítico do que mecânico. Isso. Né? Faz todo sentido o que você falou, tá? Até me trouxe uma reflexão aqui, que é o seguinte. Eu me recordo, teve um período lá no passado que eu dei aula na faculdade. Até fui professor do Marcos lá na graduação. Tá? O orientador do TCC. É isso, cara. Já faz um tempinho não isso aí. à toa o Marcos chama você de mestre. Não é à toa. são coisas do passado aí, tá? Eu me recordo que tipo, eu tinha muitas discussões no meu acadêmico, tá? Com graduação, tô falando, tá? E uma faculdade, sem falar nomes aqui, mas das faculdades muito boas que nós temos em São Paulo aqui. Eu acho que nós temos muitos, como é que eu vou dizer, resquícios da Revolução Industrial, cara. Com certeza. Total. Então, tipo, o que acontece? Se a gente for pensar, tipo, só... Bom ponto. E aí faz muito gancho com o que a gente tá falando de geração de valor. Anteriormente lá, se a gente for pensar, rebobinar aqui a nossa história, tinha alguém lá que sabia fazer um carro inteiro. A gente quebrou. Olha, você vai fazer só simplista, tá? Você vai fazer o para-choque, você vai cuidar do amortecedor, você vai cuidar do eixo dianteiro, você do traseiro, você da... Cara, cada um vai fazer uma parte. Ninguém mais sabe entender o todo, tá? Você fica especialista num pedacinho só. A graduação nossa do nosso modelo atual tende a isso, tá? Eu começo a fazer profissionais que são específicos para alguma área. E é quando essa pessoa entra no começo de carreira dentro de uma empresa, no almoxarifado, no PCP, no PCM, em qualquer outra área, tá? Em logística mesmo, em roteamento de carga, em armazém, na visão dela, a carreira dela inteira está focada em armazém. E aí quando ela olha, nossa, mas eu não tenho oportunidades dentro do armazém. Só que se ela entender o impacto do armazém, do inventário que a gente vai discutir no próximo vídeo aqui, certo? Segura aí, pessoal, do inventário. Se ela entender o impacto do inventário no negócio, entender lá, ela pode migrar rapidamente para uma outra área porque ela tem conhecimento da base. Entendeu? Sim. Mesma coisa, lá, alguém trabalha em PCM muito bem. Pô, essa pessoa pode, de repente, gerar um valor único, ímpar, dentro de um SNOP. Opa! Com certeza. SNOP é carente de PCM, entendeu? E quem tá no SNOP, muitas vezes lá eu discuto, o cara nunca viu um PCM na vida, entendeu? Então, tipo, se a gente entender, as pessoas entenderem, assim, ó, não, vamos, tipo, a gente vai continuar operacional porque é o modelo que nós temos hoje organizacional. Sim. Mas a geração de valor, vamos começar a falar de o que a gente pode, vamos lá, sacada. O que a gente pode fazer, na visão de vocês, ou o que vocês fizeram na carreira de vocês, porque a gente entendeu como é que a gente começou a carreira. Como é que Marcos, Rocha, como é que vocês chegaram até o primeiro cargo ali de gestão ou de liderança?